This is Growthaholics. Olá, eu sou o Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures, e você está ouvindo Growthaholics, o podcast onde falamos de inovação e empreendedorismo de forma prática e aplicável. A ideia aqui é acelerar o seu negócio a cada conversa. Sem fórmulas mágicas, sem firulas, nosso objetivo é transformar você em um verdadeiro Growthaholic. E se você curte o nosso conteúdo, avalie a gente com 5 estrelas na sua plataforma favorita, pois isso ajuda muito a levar o podcast para mais pessoas. Hoje o episódio chega mais cedo, afinal temos mais um feriado no horizonte, mas você sabe, por aqui os insights não têm folga e o papo de hoje é especialmente para quem quase nunca consegue tirar um dia de descanso, porque carrega nas costas uma responsabilidade muito importante, a de liderar. Recebo aqui o meu amigo Daniel Eli, vice-presidente executivo da Randon Corp, CEO da Hunts e autor do livro O Líder em Transformação. O Daniel não só entende os desafios da liderança em tempos de mudança, mas ele vive isso todos os dias e compartilha com muita generosidade. Eu tenho certeza de que ao final desse episódio você vai refletir sobre algum aspecto da sua própria liderança. Aliás, eu mesmo saí desse papo com boas lições aprendidas. Então aproveita e deixa seu comentário, eu leio e respondo a maioria deles. Vamos falar sobre como desenvolver a própria liderança, mesmo no meio do caos, com pressão, incerteza e responsabilidade batendo a porta. Dá para nascer líder? Liderança se aprende? Como inspirar uma equipe quando você mesmo está tentando se manter de pé? Pois é, tem muita coisa interessante aí, se prepara para uma conversa profunda, com conselhos práticos e muitos insights que você pode aplicar imediatamente. Vamos nessa? Estamos aqui, Daniel já é veterano do podcast, então já sabe como é que é o esquema. Já conheço, né? Boa. Daniel Eli, seja muito bem-vindo aqui novamente ao Growthaholics. Dessa vez a gente vai continuar falando sobre liderança, né? Para quem não acompanha assiduamente todos os episódios aqui, nós temos um episódio que foi muito popular com o Daniel sobre liderança. A gente vai colocar aqui nas notas do nosso episódio, mas hoje a gente vai falar muito sobre o tema do livro que o Daniel escreveu, que é o Líder em Transformação, e a gente vai pegar várias dicas de liderança aqui com o Daniel. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. Sempre um prazer estar aqui contigo, né? Prazer é todo nosso, uma honra aqui. Eu vi que tu andou lendo o livro, né? Porque ele está bem marcado, hein? Não só marcado, como rabiscado. O livro tem que ser, né, devidamente utilizado. E eu queria, Daniel, começar aqui te perguntando da tua experiência, né? Você fala, inclusive, na abertura já do livro, você fala que como a tua filha, a Sofia, te ensinou aí sobre liderança. Então, comenta um pouquinho do aprendizado desse momento desafiador aí da tua filha, o que que ele trouxe para você de bagagem. Aí tu já começou tocando no ponto mais sensível aqui, né? Não, mas para quem não sabe, eu conto no livro que a gente sempre tem as alavancas, né, Pedro, da mudança, né? E uma das alavancas para mim é mudança como líder também, por isso do nome do livro, né, O Líder em Transformação, foi quando nós nos deparamos, né, com o espectro do autismo, ao recebermos o diagnóstico da nossa filha. Naquela época eu morava nos Estados Unidos, né, estava pela Randon Corp nos Estados Unidos, e foi um mundo totalmente desconhecido, né, foi um mundo totalmente novo, e que exigiu que a gente tomasse decisões muito diferentes, né? Pelo menos eu tive que tomar decisões muito diferentes do que habitualmente eu tomaria, né? Pode parecer difícil para alguns entenderem que estão nos ouvindo, mas priorizar a família antes do trabalho foi uma das primeiras vezes que eu consegui fazer isso, Pedro, né? Buscando esse equilíbrio, porque eu sempre coloquei o trabalho antes, mas ali a gente tinha uma decisão que, a partir do diagnóstico dela, de voltar para o Brasil. Então, todo aquele sonho de ficar lá fora 3, 5 anos, fazer a expatriação, eu tive que abreviar para poder priorizar a minha família. E o aprendizado ele está nisto, mas ele está também quando eu chego no Brasil
e a gente começa a criar uma rede de apoio e suporte ao autismo em Caxias do Sul, que é onde eu moro hoje, que não existia, né? Não existiam médicos que conseguiam falar do tema, não existiam educadores que conseguiam falar do tema, as escolas não estavam preparadas, tudo que eu até nos Estados Unidos eu vi que existia de suporte não tinha aqui. E a gente começa um movimento para organizar isso, para fazer isso acontecer em Caxias do Sul, e um movimento muito guiado por propósito, né, que a gente vai entender depois nessa nova lógica, né, das startups, das organizações da era digital, ou seja, muita gente se mobilizando para conseguir entregar aquilo, né, para o ecossistema, né, de apoio a crianças e adolescentes com autismo. E aí eu começo a ver que tem uma coisa ali diferente, uma lógica de funcionamento diferente que podia ser aplicado, inclusive, dentro das organizações. E é isso que eu conto no livro, né? O Instituto Hélice, que nasce praticamente junto com o Instituto Unitea, que é o Instituto do Autismo, seguem essa lógica, né, de ter um propósito comum e os atores e as organizações orbitando ao redor desse propósito para entregar a sua melhor competência. E aí, como eu sempre trabalhei dentro da indústria, eu começo a me questionar, Pedro, mas por que que não pode ser assim também dentro das nossas organizações, né? Por que que a gente não pode ter uma liderança que consiga mobilizar por propósito muito mais do que por metas, indicadores, etc., né? Então tem esse vínculo aí, né? E eu acho que é um aprendizado, né, Daniel, que isso tem um potencial de mobilizar as pessoas de uma maneira muito mais intensa. Totalmente E, diferente, né, né? é outra lógica, né, do ponto de vista da dedicação, A intensidade da a entrega, intensidade. né? Que é impressionante, Pedro, assim, né? E a gente começa a ver, eu comecei a ver que eu precisava me revisitar. E junto nesse processo, a gente também no mundo organizacional está vivendo, isso foi 2014, 15, tá? Mas quando eu volto para o Brasil, a gente está vivendo uma certa miopia digital, que eu chamo no livro, ou seja, nós também estamos nos deparando num mundo novo, aonde as organizações da era do século passado, né, vamos pensar assim, do século passado, estão precisando resolver os problemas novos de uma forma diferente. Que forma diferente é essa? Que métodos são esses, os tais dos métodos ágeis? Quem são essas tais das startups? O intraempreendedorismo? Então, também conversa, se tu for fazer uma analogia no mundo profissional, eu também começo a viver um puxar de tapetes, né? Ou seja, de tapete, ou seja, tudo aquilo que eu aprendi ao longo de mais de 25 anos, talvez não traria o resultado que eu precisaria para ajudar, por exemplo, a Randon Corp a fazer a sua transformação, né, de cultura digital, etc. Ontem mesmo a gente estava falando sobre um ponto que você até fala aqui, que você foi treinado, né, para liderar de um Comando e jeito. controle. Comando e controle. E a gente falou até do papel da inteligência artificial, né, sobre o grande gestor versus o grande líder. Então, comenta um pouquinho, porque a gente ainda tem essa cabeça de que eu preciso ser um super gestor, e a liderança veio com uma nota de rodapé das minhas prioridades, né? E você fala muito sobre isso, que você teve que lidar com essa mudança, né? Talvez esse é o tema principal que norteia todo o livro, viu, Pedro? Porque Verdade. eu fui educado para ser um bom gestor ao longo de muitos anos, né, muitas décadas. A minha escola de formação de desenvolvimento de liderança foi para ser um bom gestor. E hoje um bom gestor está contido dentro de um líder. Foi isso mais ou menos que eu trouxe na nossa conversa, né? Mas um líder é muito mais que um bom gestor. Um líder, ele tem que ter tempo para dedicar para isso que a gente está falando, como influenciar pessoas, como conectar o propósito das pessoas. Tu não consegue fazer isso se tu não conhecer as pessoas. E tem muita gente que hoje está preocupado com a inteligência artificial, né? Que vai roubar empregos, etc. Eu sou um cara que olho de uma forma totalmente diferente, né? Eu estou preocupado com o que nós somos hoje, né? Porque praticamente nós estamos robotizados, né? Um bom gestor é quase um robozinho, né? Todo dia
ele tem que fazer aquele controle, tem que ter aquela disciplina, etc. E a gente precisa muito mais do que isso. A gente precisa criatividade, a gente precisa conectar pessoas, precisa conectar organizações, né? E o líder, ele tem essa condição e ele pode fazer isso. Então, como tu te transformar de um bom gestor para um líder, para um verdadeiro líder, e aí tu está corretíssimo no que tu traz, assim. A inteligência artificial pode substituir um bom gestor, mas a inteligência artificial não substitui a liderança. Não substitui. Ela potencializa, mas ela não Ela pode, substitui. não substitui. Por quê? Porque tem coisas que a inteligência artificial talvez ainda não entregue, né? Talvez um dia possa entregar, né, Pedro? Vai saber, né? Quem sabe? E você fala uma coisa aqui interessante que eu acho que tem muito a ver com muita gente que nos ouve aqui, pensando sobre suas carreiras e tal. Você fala que é preciso dar mais saltos quânticos do que aquele crescimento incremental que a gente está acostumado na carreira. Eu até falei ontem sobre como as pessoas enxergam a carreira e como isso frustra o fato delas não alcançarem os objetivos dela. Comenta um pouco o que é salto quântico do ponto de vista da sua carreira, do aprendizado, e como procurar isso, Daniel? Como, né? Bem, Porque o não. pessoal está ouvindo e fala, pô, legal, Daniel, mas eu quero dar um salto quântico, mas o que eu faço, né? Bem legal. O conceito do salto quântico está num livro do Rancharan chamado O Líder Criador de Líderes, né? O Rancharan observou por um bom tempo, ele era consultor da GE, né? Ele trabalhou na GE, depois ele foi consultor, como é que algumas lideranças conseguiam fazer esse crescimento não incremental, mas em saltos, né? O salto quântico é sempre quando tu, como profissional, se coloca à frente de um desafio que tu ainda não tem todas as competências para resolver esse desafio. Então, o incremental é eu vou somando a competência e vou dando mais um passo, mais um passo. O salto quântico, pô, o Daniel foi convidado. Eu tive um momento de salto quântico na minha carreira, Pedro, quando eu fui convidado a ir para a Argentina liderar, ser o PNL, ser o gestor de toda uma planta fabril em Rosário. Até então, eu sempre fui um gerente de recursos humanos. Então, alguém viu no Daniel um potencial e convidou, Daniel, tu não quer gerir essa planta lá na Argentina, num outro país, cuidar da produção, cuidar da... Isso é um salto quântico. Eu não tinha essas competências. Então, como é que E tu você já consegue... chegou lá com um pepino, né? Você chegou lá, já estava o caos, né? Já Pelo que estava o você... caos, o pessoal estava querendo É. fazer greve. Lá na Argentina é muito engraçado que sempre que mudava o gestor, o pessoal se mobilizava para fazer uma reivindicação. Mudou o gestor, mas assim, o que que precisa para fazer o salto quântico, né? Primeiro, tu precisa ter pessoas que consigam identificar esse potencial no outro, né, Pedro? Então, alguém enxergou esse potencial no Daniel e disse assim, ó, Daniel, mesmo que a tua carreira até então foi só de pessoas e cultura, RH, eu enxergo algumas características que tu tem que pode dar certo isso aqui. Então, tu tem que ter alguém que enxergue. Segundo, tu tem que ter uma rede de proteção. Mas o mais importante, que no meu caso, né, eu consegui fazer e depois replicar em outros momentos da minha carreira, tu tem que formar, ninguém faz mais nada sozinho, Pedro. O salto quântico, tu só consegue dar conta a esse desafio, já que tu não tem todas as competências, se tu conseguir colocar ao teu lado as competências que te faltam. Colocar, eu tenho usado um conceito, tem gente que ainda não entendeu, mas o que eu quero trazer aqui é um conceito que eu tenho falado muito aqui dentro da Randon Corp. Mais importante do que eu ter todas as competências que eu preciso para dar esse salto quântico, é eu conseguir orquestrar que todas essas competências estejam disponíveis para esse salto quântico. Uhum. Isso um gestor tem dificuldade de fazer. Isso um líder consegue fazer. O que que é É. orquestrar? Eu fui lá para a Argentina, eu nunca tinha tido uma experiência na área industrial, vamos pegar assim, mas eu consegui colocar na minha equipe uma pessoa muito experiente na parte industrial. Quando eu fui ver a área comercial, eu me dei conta que eu tinha competência, porque em recursos humanos o que eu mais vendia era projetos, né, dentro para a organização fazer. Só mudava o objeto, em vez de ser um projeto de pessoas e cultura, agora era um produto, né, tinha um cliente, mas tinha toda uma argumentação que tinha que ser feita, uma venda que tinha que ser feita.
Então, ali eu consegui evoluir com menos recursos de apoio. Mas no final eu fui colocando tudo isso, todas essas competências disponíveis, né, para aquele momento e para aquele desafio. E hoje em dia, Pedro, isso faz muito sentido, porque nessa era digital que a gente está vivendo, quem tentar resolver sozinho, pega uma própria startup, né, vai Uhum, ter muita dificuldade. Vai ter uhum. muita dificuldade, porque os problemas são complexos. Os problemas não são como antigamente, que a maior parte eram até problemas simples, até complicados, mas tu conseguia resolver com algumas receitas de bolo, com algumas fórmulas. Hoje tu precisa ter várias pessoas que pensam, inclusive, diferente de você para conseguir resolver esses problemas complexos, né? Então, isso hoje, quem sabe, é uma das principais competências da liderança, vamos dizer assim, da liderança contemporânea, né? Que hoje já está se deparando com esses desafios. Não sei se É, faz sentido isso para ti, Pedro, mas não, eu acho que faz todo sentido, Daniel, e eu acho que o pensamento cartesiano do gestor, quando você fala, pô, se você não tem uma competência, você tem que, né, complementar. O pensamento cartesiano, pô, Daniel, mas olha só, meu orçamento não permite eu contratar especialistas em todas essas áreas para desenvolver. Só que você não está dizendo isso. Você está dizendo que você tem que. Porque, conectando aqui com uma startup, empreendedor provavelmente não tem dinheiro para contratar nem um terço das pessoas que ele ele está precisa, que ele comendo gostaria. miojo ainda, né? Tá comendo miojo lá e pô, né, vendendo almoço para pagar a janta. E aí, o que que ele faz? Vai se cercar de gente boa, ele vai procurar, pô, quem que já fez isso antes? Quem que é a pessoa que pode ser meu mentor? Como que eu expando esse conhecimento? Que livro que eu posso ler? Onde que eu vou? E eu acho que é um pouco isso, né, muitas vezes o executivo se depara com um desafio e ele fica preso, ele fica congelado, né? Eu acho que o fato de você saber navegar para justamente complementar essas competências é o que faz você um líder mesmo, né? E alguém Isso que tem aí. muito mais impacto no negócio, né? Mas por que que ele fica paralisado, Pedro? Porque se ele vai tentar seguir a lógica tradicional que ele sempre aplicou, que é tentar resolver sozinho, vai dar bug no sistema, né? Ele vai se deparar com uma tela azul, ele não vai conseguir avançar. Então, está muito em nós essa mudança, essa transformação. Quando eu comecei a entender, Pedro, que eu só conseguiria ajudar a Randon Corp a fazer o seu processo de transformação se eu começasse a revisitar primeiro o Daniel Eli, né, a forma como eu aprendi a fazer as coisas, a forma como eu deveria agora começar a fazer as coisas, que competências me faltavam no meu portfólio para somar, que estratégias novas eu deveria adotar, é que eu consegui destravar esse processo. Então, tem uma questão muito de autoconsciência, né? Todo bom gestor, tu pode perguntar assim, pô, Daniel, todo bom gestor pode se transformar num bom líder? Eu digo que é uma jornada possível, sim, né? Mas Uhum. depende o quanto tu tá cristalizado na gestão só, né? O quanto isso está enraizado em ti. Porque a gestão, como tu mesmo falou, ela é meio cartesiana, ela é meio quadradinha, ela é meio um pensamento linear. Se tu tá muito enraizado nisso, e eu tava, tá, Pedro? Eram mais de duas Não, décadas você fala bastante sobre que eu isso no aprendi livro. a fazer isso. Então, como é que tu vai criar uma condição de sair, de cortar um pouco essas raízes e te permitir? Aí eu acho que a gente começa a entrar no X da questão do que eu vejo que hoje tem diferenciado quem consegue fazer esse movimento de transformação de um bom gestor para uma liderança. Eu Uhum. botaria dois, três pontos aqui que são essenciais. Primeiro, tu não faz isso sem curiosidade e inquietação, né? Pessoas que estão muito conformadas com o status quo, que estão muito tranquilas, estão numa zona de conforto, vão ter muita dificuldade de fazer isso. Muito, O muito. bom é que, assim, ó, como o mercado está todo mudando em todos os segmentos, está sendo tirada essa zona de conforto, né? As pessoas estão sendo meio que cobradas a fazerem um movimento de entender o que que é inteligência artificial, o que que é startup, o que que é ecossistema de inovação, o que que é uma empresa tradicional, o que que é ambidestria. Todos esses conceitos estão batendo na tua porta, né? Mas a curiosidade e a inquietação é que faz
e te permite sair dessa raiz, dessa de estar enraizado, né, nesses valores. Uhum. Mas isso não é o suficiente, porque depois que tu consegue entender essas possibilidades, tu tem que partir para uma ação. Tu tem que começar a fazer a tua transformação. E aí entra, numa outra conversa nossa, a gente falou sobre ego, né? Até numa apresentação tua, tu usa o livro lá, né? O ego é o É o inimigo, né? inimigo. Aí começa a vir uma questão que não é nada racional, o quanto eu ganho e o quanto eu vou perder com essa transformação. Eu uso uma frase muito forte, assim, que eu acredito muito, ninguém muda se não vê uma vantagem em mudar, se não vê um Uhum. ganho em mudar. Então, a autoconsciência tem que te começar a permitir ver quais são os ganhos da mudança. Quer ver um ganho que eu detectei como bom gestor para fazer essa mudança para a liderança? A minha própria agenda. Eu vivi numa geração que tu chegar em casa depois de 12, 14 horas de trabalho no dia, aí tu sentava no sofá, ligava a TV e dizia assim, destruído, né? Dilacerado, assim, o dia que tu estava todo destruído. Hoje o dia rendeu, né? Porque tu chegou destruído em casa, né? Aí tu não tinha tempo para a família, tu não tinha tempo para ti, tu não tinha tempo para ler um livro, tu não tinha tempo para ver. Porque o conceito, a métrica de sucesso do bom gestor é ele chegar bem acabadinho em casa, né? Chegar, aí o Uhum. dia rendeu. Cara, isso começou a não fazer mais sentido para mim, porque eu queria me conectar às coisas novas, eu queria ter tempo de conversar mais com as pessoas, eu queria poder começar a ver como fazer a minha agenda ser diferente, né? E todo esse processo hoje me permite estar aqui contigo, Pedro. Poder estar em outros lugares conversando com outras lideranças, né? Mudou a minha mentalidade, a minha agenda hoje é outra. Eu não tenho 80, 90% da minha agenda dedicada a ser um bom gestor. Eu tenho 20, 30% da minha agenda ainda dedicada a ser um bom gestor, onde eu tenho disciplina, tenho foco, etc. Mas eu tenho uns outros 60, 70% que eu estou muito mais preocupado em como eu ajudo a Randon a desenvolver outros líderes, transformar outros gestores em líderes, né? Isso é muito mais prazeroso, isso é muito. Eu me sinto muito mais potencializado como líder por ter essa nova agenda do que a agenda que eu tinha há bem poucos anos atrás. Uhum, uhum. E você até coloca aqui uma fórmula, né, de inovação que você coloca, né, que você tem que somar a sua experiência e ao mesmo tempo ter conexão com o novo, né, ser exposto ao novo para gerar ciclos de inovação e retroalimentar isso, né, isso retroalimenta a tua experiência de novo, né, ou seja, quanto mais você busca estar exposto a outros contextos e colocar né, não é como se você fosse se anular, né, eu não sei nada mais, eu resetei. Não, não. Você tem uma bagagem importante. Só tem que Tu não você perde tem isso, né? não perde. Você tem que aprender a contextualizá-la e revisá-la, né? E isso é uma coisa que é difícil para o profissional, especialmente aqui agora falando da nossa geração, né, Daniel? Da pessoa que está sentada na cadeira de liderança que, pô, ficou 20 anos, 20 e tantos anos fazendo a mesma coisa, né? Quer dizer, gerindo e tal. E agora você fala, cara, o mundo mudou. Eu não E sei nem esses se 20, eu tô, e só para né? ajudar, né, Pedro? E esses 20 e tantos anos te fizeram crescer. Te Tu fizeram teve crescer, ganhos, te tu trouxeram teve aqui. ganhos com isso, então tu também está avaliando assim, por que que eu vou mudar se eu tive ganhos? A questão é que se eu não mudar, além de eu não ter a manutenção desses ganhos, eu posso começar a andar para trás, né, Pedro? Eu lembro muito bem, e aqui confidenciando, né, para nossa audiência aqui, o dia que eu fui para São Paulo te procurar para a gente começar a conversar, isso eu acho que faz uns 7 ou 8 anos, como fazer uma conexão de uma startup com uma empresa tradicional. Eu não sabia muito, né, sem vergonha de dizer, eu não sabia nem o que era a tal da startup direito, há 7, 8 anos. E um dia eu bati lá na porta do Pedro, né, para quem não sabe, lá na Ace, Pedro, ajuda nós a encontrar o caminho de fazer.
Isso é tal da vulnerabilidade que a gente tanto fala hoje que a liderança precisa ter, né? Mas por que que eu consegui fazer esse movimento de um dia sair aqui de Caxias do Sul, ir atrás de um Pedro em São Paulo que a gente nem se conhecia e Não. te pedir essa ajuda? Porque eu entendi que ali tinha um caminho a ser seguido. Ali tinha uma grande oportunidade para a transformação da Randon Corp. Porque se a gente começasse a se conectar às tais das startups, aos empreendedores, eu também estaria trazendo uma nova visão e um fôlego para os meus intraempreendedores dentro da Randon Corp. Mas o que fazer e como fazer, né, Pedro? Nós não tínhamos como responder isso. Mas tu tinha como responder, outras pessoas que nos ajudaram. Então, apenas estar aberto ao novo já te Uhum. coloca um mar de oportunidades e possibilidades que depois tu vai ter que saber escolher. Mas tem um cuidado só que eu te diria assim nesse desenho que eu coloco no livro e depois eu fui refletindo com o tempo, mesmo que eu não perca o meu portfólio anterior, porque eu vou precisar em alguns momentos usar essas competências que eu aprendi lá atrás. Então, por exemplo, numa gestão de crise, o modelo de comando e controle é o que melhor funciona, tá, Pedro? Ninguém vai me Uhum. convencer diferente numa Uhum. gestão de crise. Cara, começou a pegar fogo aqui. Fulano, tu pega um extintor, tu pega não sei o quê, às vezes tu tem que ter uma rápida Uhum. organização, porque, não, vamos fazer um squad para entender a melhor forma de apagar o fogo, não sei o quê. Vai queimar, né? Então, essas competências em algum momento ativam. Só que eu comecei a me dar conta, e aqui é uma dica que eu deixo para a turma que está nos ouvindo, tem que deixar na prateleira de casa essas competências e não carregar na mochila todos os dias, porque a mochila fica pesada. Lembra do meu exemplo, chegar bem acabadinho em casa, né? Se eu tentar levar todos os dias na minha mochila de trabalho todas as ferramentas antigas, métodos, processo, e ainda ter que inserir as novas nós estamos sendo convidados a aprender, competências, estratégias, eu vou ficar corcunda, eu vai ficar Uhum. muito pesado. Então eu também tenho Uhum. que ter a habilidade de me desapegar no dia a dia. Eu estou vendo a tua mochila atrás de ti. Se fosse fazer esse exercício, ou as mulheres, as suas bolsas, quanta coisa a gente carrega todos os dias dentro da nossa mochila que a gente não precisaria carregar. Que Podia não deixar usa, em casa. é. Podia deixar em casa. Ficaria mais leve para ti o teu dia, né? E isso é desapego. Então, a dica é como desapegar. O que que eu preciso fazer realmente para abrir espaço na minha mochila para conseguir me conectar com esse novo? Porque senão eu vou estar em contato com o novo todo dia, mas eu não consigo, eu não tenho espaço para me Uhum. conectar ou para trazer isso para dentro da minha mochila. Uhum. E Ele aí vira eu fui. mais uma curiosidade, uma coisa que entro em contato, mas não é algo que eu incorporo, né? Ou me É, permito testar ou qualquer coisa assim, né? e aí vem aquele conceito do FOMO, agora se fala em FOMA, né, Pedro? Uhum. Antes era o Fear of Missing Out, né? O medo de estar fora de alguma coisa. Agora é o Fear of Missing Anything. Ou seja, é que eu estou perdendo alguma coisa, né? Eu estou fora, né? Uhum. Então, não dá para ser assim, porque isso vai te paralisar de novo. Isso vai te trazer uma paralisia, porque é muita coisa, tu não vai conseguir processar. Tem que desapegar. E para desapegar, tu vai voltar lá na autoconsciência. O que que eu estou levando na minha mochila que não vale a pena eu carregar todos os dias, né? Uhum. Uhum. O comando e controle, para mim, já não está mais na mochila. Uhum. Tá na minha prateleira, tá no meu HD. Eu, 20 anos, né? Como eu brinquei contigo ontem, né? Bem na minha vez que eu ia começar a comandar, me disseram que eu não posso mais comandar, né? Que agora eu tenho que inspirar e Tem que influenciar. inspirar, influenciar. É isso aí. Eu mesmo digo no livro, né? Daniel, e você fala de ferramental e tal, e ó, ontem mesmo a gente estava falando sobre isso. Duas coisas que eu queria eu acho que você é muito bom nisso, obviamente a gente já falou de propósito aqui, encontrar, ter o propósito e tudo mais. Porém, além do propósito, não adianta ter só o propósito, é fundamental, é um pilar, mas a gente precisa saber contar a história, a gente precisa saber criar narrativa, a gente precisa fazer de um jeito que engaje, e você faz isso de um jeito
muito natural, e eu sei que você muda, né? A partir do momento que você vai testando e você vai fazendo ajustes e tal. Comenta, dá para a gente alguns ferramentais aqui de como pensar sobre isso, como contar história, como engajar, como a força, às vezes, da repetição da narrativa também, que é importante. Bem legal, Pedro. Esse ponto, talvez, essa é a principal competência, assim, que não estava na minha escola antiga, tá? Estava de uma outra forma colocada, mas como é que tu desenvolve isso, assim, ó? Talvez por vir de pessoas de cultura de RH, Pedro, para mim isso ficou mais fácil de entender, tá? Vamos ver se a nossa audiência vai ficar claro isso. Tu não tem como mobilizar alguém, um time, um coletivo, sem antes tu conhecer com quem tu tá trabalhando, né? De novo, olha aquela inversão de agenda do bom gestor para o líder. Se eu não tiver tempo de saber quem é o Pedro, aonde o Pedro quer estar, né? Como é que o Pedro pensa, quais são as competências que realmente diferenciam o Pedro e que vão somar naquela competência coletiva que a gente falou anteriormente, como é que eu vou criar uma história, como é que eu vou criar uma narrativa que vai te trazer para dentro dela, né? Eu preciso falar sobre coisas que fazem sentido para ti e que geram ganhos para ti também, né? Então, eu vou pegar um exemplo nosso aqui. Nós começamos, hoje eu estou à frente da Hands. A Hands é a nossa vertical de serviços financeiros e digitais da Randon Corp. Ela hoje aí é em torno de 8% da receita da Randon Corp. Até 4 ou 5 anos atrás, nós tínhamos um banco de montadora e tínhamos um consórcio de carretas Randon. Hoje, 5 anos depois, nós somos uma plataforma com mais de 30 soluções financeiras e digitais para o mercado de transporte e logística e para o agro, né? Então, tu sai de uma lógica de ser um banco de montador e um consórcio de carreta para uma plataforma de soluções e serviços para a jornada do cara que está em transporte e logística e no setor do agro. Como é que tu começa essa história com aquela turma que sempre foi um banco de montador? Como é que tu começa aquela história com aquele pessoal que sempre esteve focado só em vender o consórcio de carreta? Tu tem que primeiro criar essa visão de futuro. Essa visão de futuro talvez é a parte mais fácil de criar. E todos nós conseguimos fazer facilmente nas nossas empresas. Mas a gente faz, acho que de uma forma errada, né? Muitas vezes. A gente começa a nossa visão de futuro, eu quero duplicar minha empresa, eu quero ter tanto de receita. Tu usa muito o Everest lá, né, nas tuas apresentações. Então, é fácil mostrar o pico, mas como é que tu dimensiona esse pico do Everest, né? Tem formas diferentes de falar isso, né? Uma das coisas que eu usei nessa narrativa e que para nós fazia todo sentido como Randon Corp e começou a conectar as pessoas, que a área de logística e transporte, ela é uma área muito pouco desenvolvida no Brasil. Acho que tu vai concordar comigo, né, Pedro? Tem poucas soluções, tudo é difícil, tu ainda tem carta Super. frete, tu tem não sei o quê. E eu comecei a olhar para as fintechs, né? Olha o bom estrago que as fintechs fizeram no segmento financeiro ao desafiar as grandes corporações a olhar para a jornada do cliente, a baratear o custo dessa jornada do cliente. Pô, a nossa plataforma, o nosso pico do Everest lá na frente é deixar um legado para transporte e logística, é melhorar esse contexto de transporte e logística. Não é dobrar ou triplicar a receita da Hands, né? Não é um número, não é uma empresa ser mais bonita que a outra empresa. Cara, a gente quer um legado. Agora, como é que as pessoas se conectam a isso? Tu quer fazer parte disso, né? Tu quer, sendo só um banco de montadora, a gente não vai fazer isso. Nós vamos ter que ser um banco de segmento, nós vamos ter que ser um banco de transporte e logística, que é diferente de ser um banco de montadora. Aí tu vai começando a dar elementos para as pessoas, Pedro, que elas vão identificando que aquele tijolo é para a construção de uma igreja, né? Como a gente falou. Não é só um tijolo de uma Uhum. parede como a que tu tem aí atrás de ti. Pô, tem uma catedral que está querendo se construir, tem um legado. E é impressionante, Pedro, como as pessoas rapidamente se conectam e identificam aonde está o seu tijolo, aonde está a sua contribuição nisso.
O problema é que a gente não faz da forma certa, no meu ponto de vista, tá? A gente quer contar narrativas a partir da ótica da empresa ser maior, mais bonita, mais poderosa do que a empresa da outra esquina, e a gente não olha isso pela lógica do que a gente está entregando, né? A gente não Uhum. vai entregar um produto, nós não vamos entregar uma plataforma. Isso é um meio da gente conseguir. E aí nós somos muito felizes na Randon Corp, porque a gente declarou o nosso propósito. Eu não sei se tu tem ele de cabeça, mas o pessoal que está nos ouvindo, há 6 anos nós escrevemos que o nosso propósito da Randon Corp é conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade. Quando eu declaro um propósito como organização, que é conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade, eu não estou falando em fabricar carreta, tu concorda, Pedro? Nem um pouco. Faz parte. Faz parte, até é uma É, forma, é mas isso aí. pode ser via drone, pode ser, pode ser com vagão, pode ser com nave espacial, pode ser com. Aí eu estou derivando, ou seja, é uma coisa maior, né? E isso nos ajudou muito, porque aí a gente começou a trabalhar muito o conceito que toda a indústria no futuro vai ser uma empresa de serviços. Não tem como as indústrias manterem competitivas no futuro se elas não tiverem uma camada de serviços que se conecta à jornada do teu cliente, e o produto é um meio, né? Que vai levar, o produto vai junto, mas o cara não compra hoje a carreta Não. só. Ele compra o melhor custo de operação para ele, Uhum. levar um produto de um ponto A para um ponto B. Esse é o nosso novo cliente. Nosso antigo cliente talvez comprava a carreta, o preço, o melhor preço, o produto, as filtros. Hoje o nosso cliente compra a melhor solução para levar num custo competitivo do ponto A para o ponto B. Olha como isso muda o cenário. Uhum. Isso que significa, por vezes, que ele não quer comprar a carreta, Uhum. ele quer alocar a carreta. Que Uhum. na operação dele, que é uma operação de curto prazo, por que eu vou imobilizar, comprar, financiar botar no meu ativo uma carreta se eu preciso por 6, 12 meses? E aí a gente se dá conta que na nossa plataforma de soluções, Pedro, não tem locação. Puxa, se eu quero ser uma plataforma de soluções completa para a jornada do pequeno, médio, grande transportador, eu tenho que poder oferecer para ele a compra, o financiamento, o consórcio para ele trocar, a locação, e ele vai decidir o que faz mais sentido para trazer um melhor custo de operação para ele. E isso a gente começa a contar dentro da Hands. Isso a gente começa a contar para os nossos membros, as nossas equipes, Pedro, para entender que a gente tem dois legados aqui para deixar como Hands no futuro. Um legado que é para o setor de transporte e logística, como eu falei no início, mas um legado para a própria Randon Corp. Uhum. Na medida que a gente conseguir fazer isso na Hands, a gente vai poder transferir todo esse know-how, essa tecnologia, essa mentalidade para transformar também a indústria, que vai passar cada vez mais também por esse processo. Então, a capacidade de tu conseguir conectar os pontos, tu mostrar onde a gente está, para onde a gente quer ir e como cada um pode contribuir, não para a receita da empresa, mas sim para o que nós vamos deixar como legado nessa nossa construção, para mim faz toda a diferença. Só que ninguém nos ensinou a fazer isso. Ninguém nos ensinou a fazer isso. É. E Ninguém nos acho que ensinou. isso vale para todo mundo, né, Dani? Vale para o executivo e vale muito para os empreendedores, né, entenderem o que estão fazendo, saberem articular o que estão fazendo, engajar. E você faz até uma coisa que eu queria te perguntar. Você faz um desenho assim que você bota as camadas da empresa, camada A, B, C, D, e aí você vê a mensagem permeando lá. Então A lá em cima o cara comunicação, né? fala, pô, precisamos chegar lá. Aí o segundo nível, mas o que isso significa para mim? Será que é importante? Aí o terceiro, como é que eu vou chegar lá se eu não consigo nem sobreviver? A gente está apertado aqui. E aí o último nível, o quê? Não entendi nada. Onde eu E eu tô, acho né? que e é isso um pouco, né? Você fala a mensagem, vamos dizer que a gente elabora uma mensagem, que a gente cria uma narrativa que coesa e tal.
como é que eu faço ela permear a organização de um jeito claro e conciso, que todo mundo entenda? Qual que é a fórmula para isso? O principal caminho para isso é o líder e não o gestor. Então, nós vamos voltar ao que vem antes, o ovo ou a galinha, né, Pedro? Uhum, Se nós não ajudar a transformação dos bons gestores em líderes, é eles que são esse fio condutor. E eu diria assim, são os que mais estão sofrendo hoje dentro das organizações. Porque o bom gestor, ele não tem culpa de ser um bom gestor. Ele foi treinado para ser um bom gestor, uhum, uhum. né? Aí vai lá o alto escalão da tua companhia, o Daniel Eli, os colegas do Daniel Eli, e diz assim, não, agora nós temos que inovar, agora não é mais ser bom gestor, tem que ser líder. A gente muda o discurso facilmente no topo da cadeia, nas hierarquias das organizações, certo? As novas Uhum. gerações que estão entrando na empresa, a turma que está mudando a cabeça, ela também não quer mais aquela organização daquele jeito, né? Ela começa a pressionar os gestores a fazerem diferentes. Os caras de cima mudam o discurso e pressionam os gestores a fazer, mas ninguém para ajudar esse bom gestor a fazer esse salto quântico para ele conseguir fazer essa mudança. E aí fica um ciclo vicioso, Pedro, porque se eu não tiver a mudança e a transformação deles, eu não tenho os catequizadores, né? Isso é quase como uma evangelização. Eles que têm que ter, estão no dia a dia no front com as pessoas e podem fazer essa comunicação do A até o D, né? Ou seja, o A é muito fácil, o A é o Daniel Eli, né? Hoje o Daniel Eli Uhum. está numa uma condição que ele entendeu, mudou o discurso, Direto, é. deu. Tá, mas isso não faz efeito nenhum na organização. Mudar discurso não faz Gera um efeito PowerPoint super bonito, nenhum. mas Aí, resultado, né? e aí a turma que está embaixo, Pedro, ela já está, ela já, por exemplo, as novas gerações não aceitam o comando e controle. Tu pode até Uhum, querer continuar praticando o comando e controle, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Ou o cara vai uhum, embora, ele não fica uhum, contigo. Então, ele está te pressionando. E tem uma outra camada de pressão que está vindo, que são as gerações mais antigas, a nossa geração X, tu é X também, né, Pedro? também. Junto com os baby boomers e até uma parte da Y, que é essas gerações antigas que conseguiram entender a mudança e estão fazendo a mudança. Então, vou pegar o meu exemplo. Se a Randon Corp ela não muda, o Daniel também talvez não consiga mais ficar dentro da Randon Corp, mesmo sendo geração X. Olha que pressão maluca, é pressão de cima, é pressão do lado para o meio, do meio para o lado, de baixo para cima. E quem é que está pressionado aqui nesse meio? A média gerência, a coordenação, a gerência, porque ela ainda é cobrada pelo feijão com arroz, pelo modelo tradicional, mas ela está sendo inflada e solicitada a fazer o modelo mais disruptivo, mais inovador, mais não sei o quê. E então, assim, o nosso grande papel, por isso, Pedro, que eu dedico hoje a maior parte do meu tempo para conversar com bons gestores. Porque se de um grupo de 100 bons gestores a gente conseguir resgatar 3, 4, 5 almas, né, Uhum, nessa sua própria transformação, o impacto dessas 5 pessoas vai ser muito positivo e muito grande para as organizações mais tradicionais, né? Só que tem que ter uhum, tempo para isso, tem que ter dedicação, tu tem que compartilhar, tu tem que ser vulnerável, né? Um monte de outras coisas que a gente até ontem estava proibido de ser dentro das organizações. Um bom gestor não podia mostrar fraqueza, não uhum. podia dizer que não sabia, tinha que saber de tudo, tinha que resolver tudo dentro de casa. E tudo que a gente falou até agora nesse nosso podcast vai em outra direção, né? Cara, Uhum. tu tem que orquestrar, tu não precisa saber de tudo, mas tu tem que saber colocar as competências onde estão faltando no coletivo, né? E então, assim, ó, eu me preocupo, eu sei que a ACE tem esse viés, né? Uhum, Pedro, vocês têm esse viés da ACE Cortex de ajudar as organizações, não uhum, só trazendo metodologias, mas ajudar nessa mudança de mentalidade. Para mim, ela é uhum, fundamental. Se não fizermos uhum. isso, não vai vir um ente de fora, um extraterrestre, que vai chegar na tua organização e vai, ó, mudou. Não vai, não vai. E aí tem o aspecto, né, de que você falou da mudança da minha agenda, né? Eu tenho que
Eu tenho que me permitir colocar na minha agenda as atividades para fazer isso acontecer. E aí o executivo que foi criado no paradigma, né, que cada minuto tem que ser colocado para a gente mover a agulha daquele. O que vai acontecer é que ele vai ligar um reloginho de estou perdendo tempo aqui. Não devia É estar isso aí. fazendo essa reunião. Estou com culpa, sentindo culpado, sentindo, né? E eu acho que essa é uma luta que é travada dentro das pessoas, porque quando eu estou gerindo, é muito claro, porque eu estou debruçado numa planilha, eu estou olhando orçamento, eu estou desdobrando meta. É Agora, palpável, né? é palpável. Agora, quando eu estou liderando, quando que começa a ser fluff, quando que começa o que é útil, o que move agulha. Então, é bem mais difícil, né, para o líder, especialmente aquele que está se transformando, como que é o tema aqui do teu livro, lidar com isso, né? É. Mas assim, ó, tem um ponto que tu tocou aqui que vale a pena aprofundar, assim, esse limiar, né? Até onde eu acho que a resposta sempre está no outro, tá, Pedro? Vou tentar explicar aqui, né? Para te exercitar essa liderança e saber como avançar desse gestor para o líder, a resposta no outro. O que que é a resposta no outro? Se eu conseguir identificar qual é o maior potencial do Pedro, onde é que está o teu maior potencial? Eu tenho, se eu sou teu líder, Pedro, eu tenho que ter essa capacidade. Uhum, Se eu consigo descobrir e identificar o que que faz tu brilhar os olhos, aonde tu te sente realizado, aonde realmente o Pedro, ele está naquele, como é que fala, estado flow, né? uhum. Tá naquele, Zona de gênio. que passa o tempo, tu não vê, eu tenho a resposta para ser, aí eu estou sendo um bom líder, né? E então assim, ó, parece ser simples, mas isso não é simples, porque Não isso é. exige tempo. Que nem tu já reconhece algumas competências em mim, como eu reconheço já competências em ti, porque a gente já teve momentos que nós estivemos juntos e nos observamos. E Uhum, conseguimos ver, puxa, o Daniel, quando ele está fazendo esse tipo de atividade, ele parece que flutua, né? O uhum, Pedro, quando está fazendo isso, o que que eu tenho que fazer dentro das organizações, se eu for um bom líder, que não seja potencializar o melhor de cada indivíduo? Esse seria o meu uhum, principal papel, né? Então precisa sim a gente ter um olhar mais atento às pessoas, um olhar verdadeiro, genuíno, assim, de porque todo o resto IA pode resolver, tá? uhum, E aí eu acho que volto na minha teoria anterior, assim, né? Que bom que hoje a gente fala em IA, que bom que hoje a gente fala em eliminação de atividades que não agregam valor nenhum para o ser humano. Não estou dizendo nem para a uhum, empresa. Trabalhos repetitivos, de baixo nível de criatividade, de complexidade, porque tu não potencializa o ser humano nesse tipo de atividade. É muito difícil. Tem pessoas até que se potencializam com esse sim. tipo de atividade, mas é cada vez menos, Pedro. Então, assim, nós precisamos desafiar as pessoas, nós precisamos aproveitar o melhor potencial. E uma pergunta recorrente que me fazem quando eu falo do case da Randon, quando eu conto tudo o que aconteceu nos últimos anos, e aí o pessoal, pô, mas como é que vocês conseguiram fazer tudo isso? Como é que vocês conseguiram sair de uma empresa tradicional, hoje ter uma vertical de serviços que nasceu dentro da indústria, ter um CVC, a Conexo, que tu conheceu, que é a nossa plataforma. Vocês trouxeram gente de fora, Daniel? Vocês foram buscar no mercado? E a minha grande resposta, né? Nada contra buscar gente de fora, e a gente buscou também gente de fora. Mas só faça isso depois que tu potencializou quem já está dentro de casa. Porque as Uhum, pessoas que a gente precisa, via de regra, para fazer a transformação das nossas organizações, e aqui não é balela, tá? Elas já estão dentro de casa. O uhum, Daniel já estava dentro da Randon. uhum, O que uhum, que mudou o Daniel dentro da Randon entre como ele começou e como ele está hoje? Alguém acreditou no Daniel. uhum, Alguém patrocinou e viu para o Daniel, para o Pedro, para o João, para a Maria aqui dentro, disse assim, ah, cara, eu não sei o que fazer e como fazer, mas vai atrás, Daniel. Vai atrás, Pedro. Te conecta com outras pessoas. Foi aí que eu fui parar em São Paulo. Foi aí que eu te encontrei. Foi aí que eu encontrei o Thiago Matos.
Foi aí que eu fui parar no Vale do Silício, ou seja, alguém patrocinou o meu potencial de Uhum. acreditar que eu poderia ajudar a dizer o que fazer e como fazer. Potencializou o Daniel. Alguém foi líder com o Daniel. Então hoje eu preciso ser líder de outras pessoas também, até em Uhum. gratidão e em retribuição, né, a Uhum. tudo que eu recebi, né, nesse. Aí já estamos entrando para uma Não, outra mas é isso aí. conversa aí, né? Não, isso é genuíno, né, Daniel? É tão genuíno porque várias das pessoas que eu interagia lá atrás, quando vocês começaram, da Randon, e eram pessoas nível analista, muitas vezes, hoje estão liderando áreas, projetos relevantes, ou seja, basicamente é o que você acabou de descrever na prática, e não necessariamente as coisas que se conectavam com o que eles estavam fazendo naquele momento que eu os conheci. Então, acho que isso Perfeito. mostra um pouco isso eu acho que é das coisas mais difíceis, né, Daniel? Porque quando você move uma pessoa para um desafio, né, você deixa um buraco aqui, né? E a maior parte dos líderes tem dificuldade de lidar com o buraco, né? Mas ao invés de olhar para o lado e pensar, tem outra pessoa aqui que eu vou potencializar para esse buraco e vou Que vem movendo, para. É isso aí, aí é um ciclo virtuoso, né? virtuoso, né? E eu acho que é isso que é quase uma arte, né? Tem uma ciência envolvida, mas por isso que o AI não consegue fazer esse ainda, né? Eu espero que demore muito para fazer isso, porque essa é a arte da liderança mesmo. E, Daniel, para a gente chegar aqui no nosso final do nosso episódio, tem muito mais coisa aqui no livro, recomendo a todo mundo leiam, a gente vai colocar o link para o livro Líder em Transformação, vai ficar disponível lá o link para quem quiser comprar, recomendo bastante aqui, como o Daniel falou, já devorei o livro. Mas eu queria te perguntar, além do seu livro, Daniel, uma pergunta que a gente sempre faz aqui no nosso episódio, o que tem te inspirado nesse momento? O que você tem lido, visto, enfim, se deparado, que está te inspirando ou te inspirou recentemente? Eu tenho dois temas assim que têm me chamado muita atenção e vem de várias leituras, né? Depois eu até posso deixar. Eu não consigo ler um livro por vez, tá, Pedro? Aí eu explicando, Daniel, eu leio quatro, cinco livros ao mesmo tempo e vou Idem. intercalando eles, tá? Porque isso me gera muita conexão. Ler dessa forma, eu aprendi a ler dessa forma e talvez pela minha cabeça não ser linear, ela faz muito mais sentido. Porque às vezes tô na metade de um livro, eu começo outro livro e consigo conectar o início daquele livro com a metade daquele ponto do livro anterior e gera uns insights legais, assim. Mas dois insights para mim têm feito muito sentido, e eu falei aqui já. O primeiro é o da competência coletiva. Não tem mais, eu estou com cada vez mais convencido, Pedro, que não tem como a gente dar conta dessa nova complexidade ser humano fazendo da forma como a gente sempre fez. Eu sou do tempo que um executivo fazia um assessment de liderança. E lá nesse assessment tinha um portfólio lá de 15 competências de liderança. E o melhor executivo era o que tinha a melhor performance na média das 15 competências. Isso eram os assessments para te poder virar um diretor, para te virar um C-level, alguma coisa assim. Se hoje eu quiser seguir essa mesma regra, a única coisa que eu tenho certeza é que eu vou adoecer. Que eu não vou conseguir e vou adoecer. Então, a minha grande competência das 15 ou 20 que vão ter no hall é a orquestração da competência coletiva. Isso para mim tem feito, talvez seja até o tema de um próximo livro, tá? Para mim isso tem feito muito sentido, assim. E eu vejo isso na Hands, por exemplo, né, na nossa vertical. Eu não vim da área financeira. Eu não conheço nada de banco. Eu não conheço nada de consórcio, né? Eu tenho pessoas que estão no banco que não conhecem de banco. Tem pessoas no consórcio que estão lá. A gente criou uma empresa de locação onde a gente não tinha competência dentro da Randon e nem da Gerdau, que é a nossa sócia, de locação de veículos pesados, mas a gente está voando na Hands, está tendo crescimento de startup dentro de uma vertical de serviços que nasce dentro de uma indústria, porque a gente parou
com essa história de eu ter o super-homem, né? De eu ter a Mulher Maravilha, de ter o Daniel tem que ter a resposta de tudo, tem que saber, tem que se diferenciar, e estamos jogando isso pro coletivo. Mas isso exige um nível de orquestração e de observação, de estar presente, né? Eu acho que a palavra é estar presente no dia a dia, e a agenda tem que ser outra, né? Tem que ser aquela agenda invertida. Se tu fizer a agenda do bom gestor, tu não consegue isso. Não Então, vai. esse é o ponto. E o segundo, que também vai numa linha de orquestração, é como a gente consegue fazer toda essa orquestração com um ecossistema. E ser um ecossistema competitivo ao invés de ser uma empresa competitiva. Isso é outra coisa que já tem livros, né, que falam sobre isso, mas eu estou sentindo na prática isso. Ou seja, se eu querer e lutar só para que a Randon Corp seja uma empresa competitiva, eu vou até um certo ponto, mas nós vamos bater num teto. Se nós criarmos um ecossistema Randon Corp, que não são só empresas Randon Corp, são outras empresas somadas a nós, startups, etc., o meu limite passa a ser um limite totalmente diferente. E nós estamos vendo isso na prática agora. O nosso segmento de carretas está num momento no agronegócio muito difícil, mas nós decidimos nos últimos 7, 8 anos criar um ecossistema da Randon Corp, onde hoje as carretas é 30% da receita, 40% da receita está em reposição, quase 10%, 8% hoje está em serviços financeiros e digitais. Entendeu, Pedro? A gente criou um ecossistema onde a gente tem uma resiliência de receita muito maior a altos e baixos de diferentes mercados, e mais do que isso, né? A gente aprende muito entre esses diferentes negócios, porque a gente se soma a empresas que não são controladas pela Randon Corp. Nós hoje temos empresas tu sabe bem disso, nós temos startups conectadas, nós temos startups investidas, nós estamos criando startups aqui dentro e a gente está trabalhando com outras grandes empresas, médias, pequenas, em parceria em uma aliança estratégica, né? Então, até no meu último artigo que eu publiquei na minha coluna do MIT, Pedro, eu falo do peixe, eu uso a analogia, né, daquele ditado que a gente aprendeu na escola tradicional, que o peixe grande come o peixe pequeno. Então, tu precisava ser o peixe grande, para ser o todo-poderoso e ser o dono dos mares, etc. E aí eu mostro lá uma nova silhueta desse peixe grande, que é um monte de peixe pequeno, médio, grande dentro desse aqui, né? Ou seja, ele é um ecossistema de peixes e tem muito mais agilidade para lidar com essa complexidade, consegue passar por esses altos e baixos com muito mais tranquilidade. Então, a Randon Corp sempre foi um peixe grande. E nós estamos aqui num trabalho muito forte nos últimos anos para mudar essa silhueta e ser hoje um ecossistema forte, né? Que dentro estão as empresas da Randon Corp, mas não somente as empresas da Randon Corp. Então, esses dois temas, se tu for pensar, eles têm um fio em comum condutor aqui, né? Que é uma capacidade de orquestração, de melhor potencialização dos recursos disponíveis, seja na tua empresa ou no ecossistema, né? Ou no potencial do ser humano. Então, acho que isso dá um bom livro, Pedro, para um futuro aí. Já estou na fila para ler. Eu gosto muito. Ó, e eu acho que hoje, acho que assim, daquela coisa que era toda blocadinha de competências e tudo, e hoje está ficando mais difuso, né, com inteligência artificial. Isso que você falou é cada vez mais verdade, e eu acho que para o meio corporativo vira uma vantagem competitiva você ter um ecossistema robusto, isso te deixa mais forte, né? E eu acho que a sua analogia do peixe é perfeita para ilustrar o que era poder, né, e o que deixa de ser, né? Daniel, eu podia ficar aqui mais, né, 2 horas detalhando vários pontos aqui, aí é para mim quase, né, quase uma terapia, mas eu vou deixar aqui espaço para o nosso próximo bate-papo e já convidar também todo mundo aí que quer conhecer melhor a história
da Hands, inclusive, e para o Ace Summit. O Daniel vai estar lá, a gente vai falar aí. Nós vamos contar um pouco disso lá, vamos né? Vamos contar essa história, que tem muita coisa legal, muito aprendizado aí. Daniel, muito obrigado aí pela tua participação, como sempre, e para quem quiser, deixa teu contato aí, quem quiser entrar em contato com você. Não, Pedro, eu que agradeço, né? E tu sabe, eu vou sempre repetir quando eu te encontro, gratidão. Tu é um cara muito importante nessa jornada e tu faz parte dessa jornada, pelo menos aqui do nosso ecossistema Randon Corp, Com do muito orgulho. ecossistema da Serra Gaúcha, né? Porque tem o Instituto Hélice e tu tá desde o início nos apoiando nessa jornada aí, né? Então, gratidão. O pessoal me encontra no LinkedIn, no Instagram. Eu tenho deixado muito rastro, Pedro. Aonde eu posso, eu escrevo um artigo, deixo registrado, deixo um vídeo curto. Então, é difícil o pessoal não me encontrar aí. É só acessar Daniel Martim Eli aí nas redes que vocês vão me encontrar. Show de bola! Espero que este papo com o Daniel tenha te provocado a repensar sobre a sua forma de liderar, seja na calmaria ou principalmente nos momentos de transformação. Se você curtiu o episódio, compartilhe seus insights com a gente marcando @Ace Ventures nas redes sociais. E lembra que você pode sugerir convidados que gostaria de ver por aqui. O link está na descrição desse episódio. E se quiser continuar essa conversa sobre liderança, inovação e cultura, não deixe de participar da comunidade Growthaholics. Lá a gente aprofunda esses temas com conteúdos exclusivos, práticos e direto ao ponto. Até o próximo Growthaholics.